Lançada em 20 de janeiro de 2008 no canal da AMC, surgiu uma das séries mais impactantes e revolucionárias da televisão. Para muitos, a melhor produção de TV já feita na história. E é claro que eu obviamente estou falando de Breaking Bad. Atuações sensacionais, direção impecável e, é claro, um roteiro com subtextos fascinantes e inacabáveis. Meus amigos, eu me chamo Thiago Rocha e hoje neste vídeo iremos analisar todas as temporadas de Breaking Bad, sua psicologia das cores e por último o seu vazio. Peço humildemente que você deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos bem produzidos como este e vamos lá! A primeira temporada de Breaking Bad começa apresentando Walter White como um homem completamente apagado pela própria vida. Ele é um professor de química brilhante no passado, mas que hoje vive preso a uma rotina humilhante, dando aulas para alunos que não o respeitam e trabalhando em um lava-jato para completar a renda. Walter não se sente ouvido, respeitado ou valorizado, nem mesmo dentro de sua própria casa e no seu trabalho. Tudo muda quando ele recebe o diagnóstico de câncer de pulmão, que funciona como um gatilho narrativo poderoso. Pela primeira vez, Walter encara a própria morte e percebe que viveu uma vida inteira se sentindo pequeno. A série deixa claro que o câncer não cria algo novo nele, mas libera algo que sempre esteve ali, um orgulho ferido e uma necessidade quase desesperada de controle. Quando ele vê Jesse Pinkman fugindo de uma operação policial, Walter enxerga ali uma oportunidade de fazer algo com sua inteligência que lhe dê poder, mesmo que isso signifique cruzar uma linha moral sem volta. Ao decidir produzir metanfetamina, Walter não se vê como um criminoso, mas como alguém tomando a decisão racional para proteger a família. Esse é o ponto mais importante da temporada. Ele sempre encontra uma justificativa nobre para atos cada vez mais sombrios. Ele não entra no mundo do crime por ganância explícita, mas por ego e ressentimento acumulado ao longo dos anos. A relação com Jesse deixa isso ainda mais evidente, já que Walter assume uma postura de superioridade constante, tratando o parceiro como um aluno burro que precisa ser corrigido. Ao mesmo tempo, vemos Walter descobrir prazer em dominar situações. Mesmo quando demonstra medo ou hesitação, suas ações sempre empurram mais fundo nesse caminho, mostrando que ele se sente vivo pela primeira vez. A relação de Walter com Skyler, sua esposa, também começa a deteriorar de forma sutil, mas muito significativa. No início, ela é apenas uma esposa preocupada tentando manter algum controle sobre a família enquanto percebe que o marido está cada vez mais distante. Walter passa a usar silêncio e a mentira como ferramentas, não por maldade, mas porque ele já se sente acima. Cada segredo que guarda reforça a ideia de que ele está vivendo uma vida paralela, onde finalmente é respeitado e tem autoridade. No final da temporada, Walter já não é mais apenas um homem desesperado tentando deixar dinheiro para a família. Ele começa a saborear o poder, a sensação de ser necessário e temido. E isso é provado em diversas negociações com o traficante Tuco, onde ele acaba batendo em Jesse e Walter vai lá vingá-lo e ainda por cima firmar um negócio. A mentira passa a fazer parte natural de sua rotina, tanto com Skyler quanto consigo mesmo. Ele ainda se vê como um homem comum que faz o que precisa ser feito, mas o público já percebe que algo mudou de forma irreversível. A segunda temporada de Breaking Bad mostra o Walter White tentando convencer a si mesmo de que ainda pode controlar tudo. Depois de matar pela primeira vez, ele não volta atrás, mas passa a agir como se aquele ato tivesse sido apenas uma exceção necessária. O dinheiro começa a entrar. E com ele vem uma falsa sensação de estabilidade, como se o pior já tivesse passado. Walter se torna mais confiante, mais assertivo, mesmo quando ele tenta disfarçar. Ao mesmo tempo, a série deixa claro que o mundo do crime não funciona como um problema matemático que pode ser resolvido com lógica. Cada decisão gera consequências imprevisíveis, e o Walt começa a perceber que sua inteligência por si só não garante controle absoluto sobre o caos que ele mesmo criou. A relação com Jesse se aprofunda, mas de forma cada vez mais tóxica. Walter passa a manipular o parceiro emocionalmente usando culpa, medo e superioridade. Jesse, por outro lado, começa a sentir o peso real das escolhas que fez, especialmente quando pessoas inocentes passam a sofrer por causa do negócio. Enquanto Jesse demonstra fragilidade, Walter reage com frieza, sempre buscando a justificativa lógica para seguir em frente. Essa diferença de postura evidencia algo importante. Walter não está ali apenas pela família, mas pela necessidade de provar que é capaz, que é melhor e que merece
merece reconhecimento. Jesse deixa de ser um parceiro e passa a ser apenas uma peça substituível dentro de um plano muito maior. Walter, não satisfeito, ainda por cima deixa a namorada dele morrer, quando ele parecia ter finalmente se encontrado. Sabíamos que não tinha futuro, mas o Walter não tinha esse direito. Skyler se torna mais desconfiada, mais ativa, e começa a confrontar as mentiras do marido com mais firmeza. Walter responde não com sinceridade, mas com manipulação emocional, invertendo a culpa e se colocando como vítima. Paralelamente, vemos Hank cada vez mais próximo da verdade, representando a ameaça constante que Walter insiste em subestimar. Mesmo diante desses riscos, Walter se recusa a parar, porque parar significa admitir que tudo aquilo foi um erro. A cada novo obstáculo, ele escolhe avançar, mesmo que isso custe sua família, sua moral e sua humanidade. O final da segunda temporada deixa claro que as consequências já não podem mais ser ignoradas. O colapso emocional de Jesse, a distância irreparável entre Walter e Skyler e o desastre provocado indiretamente por suas ações mostram que o dano causado vai muito além do dinheiro ganho. Pela primeira vez, a série sugere que Walter não é apenas alguém reagindo às circunstâncias, mas um agente ativo do caos. A segunda temporada se encerra reforçando a verdade incômoda. Walter White já cruzou várias linhas, e agora não é mais o mundo que o empurra para o abismo. É ele quem escolhe continuar descendo. A terceira temporada de Breaking Bad começa com Walter White tentando se recompor depois do rastro de destruição deixado anteriormente. Mas já está claro que não existe mais volta ao ponto inicial. O afastamento de Skyler escancara as consequências pessoais de sua escolha. E o Walter passa a viver dividido entre duas identidades que já não se separam com facilidade. O próprio Walter White e o Heisenberg. Ele insiste em continuar no negócio não por necessidade financeira, mas porque agora isso define quem ele é. A entrada definitiva no esquema de Gus Fring representa um novo patamar. Tudo é mais organizado, silencioso e profissional. Algo que atrai o Walter justamente por parecer limpo e controlado. Para ele, Gus não é apenas um chefe, mas um espelho do que ele acredita que pode se tornar. A relação entre Walter e Jesse passa por uma ruptura profunda. Jesse tenta se afastar do mundo das drogas, carrega a culpa pelas mortes causadas direta e indiretamente, enquanto Walter faz de tudo para puxá-lo de volta. Pela primeira vez, Walter não manipula apenas palavras, mas situações inteiras para garantir que Jesse continue dependendo dele. Isso revela o quanto Walter precisa se sentir indispensável, não só no negócio, mas na vida das pessoas ao seu redor. Jesse deixa de ser alguém a ser protegido e passa a ser alguém controlado. Essa dinâmica deixa claro que o Walter já aceita a ideia de sacrificar outros para preservar sua própria posição, trazendo uma violência direta e inevitável que contrasta com a frieza calculada de Gus. Walter se vê encurralado entre forças muito maiores do que ele, mas responde como sempre, tentando provar que é mais inteligente que todos ao manipular informações e alianças. Mesmo assim, o Walter não recua. Pelo contrário, ele se mostra cada vez mais confortável em ambientes de tensão extrema. Como ele mesmo diz à sua esposa, "Eu não estou em perigo, Skyler. Eu sou o perigo." O final da terceira temporada marca um ponto de virada definitivo. Ao eliminar Gale, seu suposto substituto, Walter escolhe a sobrevivência acima de qualquer princípio restante, tomando uma decisão fria que sela seu destino. Não há mais espaço para desculpas ou ilusões de moralidade. A partir desse momento, Walter White deixa de ser apenas um homem que faz escolhas erradas e passa a ser alguém disposto a destruir vidas, apenas para manter o seu próprio poder. A terceira temporada encerra mostrando que o monstro não está mais em formação, ele já está ativo, consciente e determinado a permanecer no controle, custe o que custar. A quarta temporada de Breaking Bad coloca o Walter White em uma posição inédita. Pela primeira vez ele não é o predador, mas a presa. Trabalhando para Gus Fring, Walter percebe que toda a estrutura aparentemente perfeita do Império do Tráfico esconde uma ameaça constante à sua vida. Gus não grita, não se impõe pela força bruta, mas pelo silêncio, algo que Walter não consegue controlar. Isso o coloca em um estado permanente de paranoia, onde cada gesto pode ser interpretado como um aviso ou uma sentença de morte. Mesmo acuado, Walter se recusa a aceitar a ideia de submissão, e é nesse conflito que sua mente passa a operar exclusivamente no modo de sobrevivência. A relação com Jesse se torna o campo de batalha mais importante da temporada. Gus percebe que Jesse é instável, mas também mais fácil de moldar, e começa a afastá-lo de Walter de forma estratégica. Aqui Jesse deixa de ser apenas um parceiro e se torna um recurso emocional para a sobrevivência de Walter. Cada conversa entre os dois carrega uma tensão silenciosa, onde confiança e traição caminham lado a lado. Walter não tenta mais ser um mentor,
ele tenta ser indispensável, mesmo que isso destrua Jessie por dentro. Enquanto isso, Skyler passa a fazer parte ativa do esquema, assumindo o papel de lavadora de dinheiro e encarando de frente a realidade do que o marido se tornou. Diferente de Walter, Skyler não romantiza o crime. Ela entende os riscos e tenta impor limites, ainda que mínimos. Walter, por outro lado, começa a confundir proteção com dominação, usando o medo como ferramenta dentro da própria família. Walter já não se vê como alguém reagindo ao perigo, mas como o próprio perigo. A casa, que antes era um refúgio, se torna mais um território de controle. O confronto final entre Walter e Gus marca o auge da temporada e da série até então. Ao arquitetar a morte de seu inimigo, Walter prova que está disposto a ultrapassar qualquer limite para vencer. Não se trata mais de dinheiro, família ou sobrevivência, mas de poder absoluto. A explosão que encerra o arco simboliza a vitória de Walter, mas também sela sua completa transformação. A quarta temporada termina com Walter no topo, olhando para o império que ajudou a destruir e reconstruir. Heisenberg agora não é mais uma máscara, é quem ele é. A quinta temporada de Breaking Bad começa com Walter White finalmente no topo, como eu já havia falado. Pela primeira vez não existe uma ameaça maior do que ele. Walter monta seu próprio império, não mais escondido ou acuado, mas confiante, arrogante e completamente consciente do poder que possui. Ele não fala mais em necessidade ou sacrifício, agora o discurso é sobre legado. Walter acredita que construiu algo grandioso, algo que merece existir, e passa a agir como um verdadeiro chefe, tomando decisões sem hesitação. A máscara caiu por completo e o homem que antes dizia agir pela família agora trabalha apenas para manter o domínio que conquistou. A relação com Jesse atinge seu ponto mais cruel. Walter deixa de ver Jesse como parceiro ou protegido e passa a tratá-lo como um obstáculo que precisa ser controlado ou descartado. A manipulação atinge níveis extremos, culminando em traições que quebram qualquer resquício de confiança. Aqui a série deixa claro que Walter não destruiu apenas inimigos, mas também aqueles que estavam ao seu lado desde o início. No âmbito familiar, o castelo de mentiras desmorona. Skyler já não sente medo apenas do mundo externo, mas do próprio marido, e a casa se transforma em um espaço de tensão constante, culminando num dos episódios mais perfeitos da televisão, levando até nota 10 no IMDb, Ozymandias. Hank, cada vez mais próximo da verdade, representa o último elo entre Walter e a vida que ele perdeu. Quando esse confronto finalmente acontece, não há vitória, apenas perda. O dinheiro, o império e o poder se mostram incapazes de evitar o colapso total. Seu cunhado morre em sua frente. O final da série encerra a jornada de forma direta e sem redenção final. Felina. Episódio perfeito também. Walter admite finalmente aquilo que sempre esteve implícito. Ele fez tudo por si mesmo, não por amor, não por necessidade, mas porque gostava da sensação de ser poderoso e respeitado. Seu último movimento não apaga o rastro de destruição que deixou, mas fecha o ciclo de um homem que escolheu ser quem se tornou. Breaking Bad termina mostrando que a maior transformação da série não foi a de um homem comum e um criminoso, mas a revelação de quem ele sempre foi quando teve a chance de decidir. E quando tudo acaba, o que sobra não é glória, mas as consequências inevitáveis de cada escolha feita ao longo do caminho. Em Breaking Bad, as cores não são apenas estética, elas funcionam como um mapa emocional dos personagens. Desde a primeira temporada, o figurino e a fotografia ajudam o espectador a entender quem essas pessoas são, o que sentem e para onde estão indo, mesmo quando o roteiro não diz isso explicitamente. O verde, associado principalmente ao Walter White, representa inveja, ganância e crescimento distorcido. No início, o verde aparece de forma mais apagada, refletindo um homem reprimido e frustrado. O azul, usado com força por Skyler, representa frieza, controle e racionalidade. Diferente de Walter, Skyler encara o crime de forma prática e tensa, sempre tentando manter algo em ordem em meio ao caos. O azul também reflete a tentativa de manter as emoções sob controle, mesmo quando tudo está desmoronando. Já o roxo, marca registrada de Marie, simboliza a negação e alienação. Marie vive em um mundo paralelo, onde tenta se destacar e se diferenciar dos outros, enquanto ignora ou minimiza os problemas reais ao seu redor. O roxo mistura o azul da racionalidade com o vermelho da emoção, criando uma personagem que oscila entre controle e impulsividade. Conforme a série avança e Marie enfrenta perdas reais, o roxo vai desaparecendo, indicando o choque entre sua fantasia e a realidade.
O amarelo domina o deserto, os trajes de proteção e vários momentos chaves da série representando o perigo. Sempre que o amarelo aparece com força, algo está prestes a dar errado. Ele funciona como um aviso visual de que os personagens estão entrando em um território hostil, seja físico ou emocional. No conjunto, Breaking Bad usa a psicologia das cores para contar sua história de forma silenciosa, mas extremamente eficaz. Mesmo sem perceber conscientemente, o espectador sente as mudanças dos personagens através da paleta visual. A série prova que a transformação de Walter White não acontece só no roteiro, mas em cada detalhe da imagem, reforçando que em Breaking Bad nada é por acaso. Mas antes acho que devo lhes dar um breve resumo do que é vazio. O vazio é apenas a ausência de algo, um espaço onde nada ocupa lugar. É quando falta alguma coisa que antes estava ali, seja física ou emocional. Agora que já sabemos do que se trata, vamos tentar explorar isso por alguns pontos da série, começando pelo vazio de Walter White. Logo no início, nós somos apresentados ao protagonista que seguiremos na história. Um homem que trabalha num lava-jato, tem uma esposa e um filho e é uma pessoa comum, sempre meio sem graça e educado, como se estivesse sempre desconfortável, até o fatídico dia da descoberta do seu câncer. Aquilo fez sua cabeça desmoronar. Ele pediu demissão do emprego e foi embora sem mais nem menos. Walt estava desesperado e muito triste, tanto que escondeu o segredo até da sua família, mas desde aquele momento, algo mudou dentro dele. Ele precisava salvar sua família, ainda mais depois de descobrir que sua esposa estava grávida. E caso ele morresse, a renda ia diminuir. Utilizando seus conhecimentos de química, entra no negócio independente com Jesse Pinkman, onde dali em diante só nos mostraria quem verdadeiramente é Walter White, ou melhor, Heisenberg. Aquela sensação de não estar completa do Walt era pura insatisfação com suas escolhas ao decorrer de toda a sua vida. Esse vazio era a pura necessidade de se provar e de que pela primeira vez na vida teria certeza de que seria o melhor em alguma coisa. Nem que ele precisasse matar, manipular e destruir sua própria família para isso. Nunca foi pelos outros, mas sim por ele. E quando falamos do vazio de Walter White, não estamos falando só do câncer ou da crise financeira. Estamos falando daquele incômodo que ele sempre carregou desde muito antes. Aquele sentimento de que a vida passou por ele como se ele fosse só mais um figurante. Walt sempre acreditou que merecia mais, mas nunca teve coragem de ir atrás. Ele se apagou completamente para se encaixar no que achava ser o certo, o pai responsável, o marido presente ou o professor dedicado, e mesmo assim nunca recebeu reconhecimento. Nunca recebeu agradecimento, nunca recebeu absolutamente nada. E esse acúmulo de frustrações ficou guardado lá dentro, crescendo e crescendo, até o dia que ele recebeu a sentença de morte. Ali, pela primeira vez, ele encarou a verdade. Ele nunca viveu do jeito que queria. O câncer não criou Heisenberg, apenas destravou algo que sempre esteve lá escondido, esperando a chance de sair. Walt percebeu que não tinha mais nada a perder, e quando alguém sem nada a perder descobre que pode ter poder, aquilo vira combustível puro. E quando ele entra no mundo da metanfetamina, não é só pelo dinheiro, é pela sensação de finalmente mandar, decidir e ser alguém que causa impacto. A cada passo que ele dava, a cada limite que ele quebrava, ele sentia que aquele buraco dentro dele diminuía. Ele se sentia vivo, ele se sentia necessário. Foi assim que o professor Walter White simplesmente desapareceu, dando espaço para o seu novo eu, Heisenberg. O vazio dele não era falta de amor da família, não era falta de reconhecimento da escola, não era medo da morte. O vazio era o medo de ter sido irrelevante a vida inteira, e para preencher isso ele estava disposto a tudo, manipular, enganar, destruir quem estivesse no caminho e até sacrificar aqueles que amava. No fundo, Walt nunca quebrou por causa do câncer, ele quebrou porque percebeu que sempre foi pequeno e não suportou essa imagem. Heisenberg nasceu da dor, mas cresceu do orgulho. No final, não foi o mundo que precisou ser salvo por Walter White, foi o próprio ego dele. O vazio de Jesse Pinkman. Aqui temos o companheiro e ex-aluno de Walt, um garoto viciado e envolvido até os dentes com coisas erradas. Estava completamente sem rumo na sua vida, sem motivação e sem inspiração, até acabar cruzando com o futuro Rei do Cristal, e que a partir dali eles formariam a dupla que dominaria as ruas de Albuquerque, onde no início Jesse, por não ter muitos conhecimentos de química, apenas distribuía o produto pelas ruas, meio que fazendo a parte logística, e o Walt fabricava. Ok, um pouco com a ajuda do Jesse, mas no início ele não entendia muito e só fazia um pouco atrapalhar.
No entanto, os dois brigavam bastante, o que atrasava muito os negócios. Jesse perdeu diversas pessoas que ele amava, mas ainda assim jamais perdeu completamente a sua humanidade, porque por mais que Heisenberg sempre estivesse o levando à perdição, ele continuava sendo o mesmo garoto perdido no mundo, mas com um enorme coração. O vazio de Jesse Pinkman não é sobre ambição ou qualquer coisa do tipo, mas sim sobre a insatisfação e tristeza de quem ele sempre foi, afundando infinitamente mais e mais num buraco que ele nem sabia como sair, mas que com certeza não se orgulha de ter chegado até lá. Ele nunca foi um anjo, mas está longe de ser um monstro. Ele nunca quis poder, nunca quis ser temido, nunca quis provar nada pra ninguém. A vida dele sempre foi uma bagunça desde o começo, não porque ele queria, mas porque ele não tinha direção nenhuma. Ele sempre tentou achar um lugar onde se encaixasse, mas nunca encontrou. Nem na família, que o desconsiderava, nem na escola, que era tratado como piada, nem nas ruas onde as pessoas só queriam usar ele. A verdade é que Jesse só queria ser visto como alguém capaz, alguém que vale alguma coisa. Quando ele se junta com Walt, ele acha que finalmente encontrou um propósito, mesmo que distorcido. Ele se agarra àquilo porque pela primeira vez alguém precisava dele. Mesmo que o Walt o tratasse mal, mesmo que manipulasse ele toda hora sem ele perceber, Jesse continuava ali tentando acertar, tentando ajudar, tentando fazer o mínimo de bem possível no mundo onde tudo dava errado. É por isso que o vazio dele cresce cada vez mais, porque toda pessoa que ele tenta proteger, ele perde. Toda escolha que ele faz dá errado. Toda porta que ele tenta abrir acaba batendo na cara dele. E por mais que ele viva caindo em vícios, violências e em desespero, ele nunca deixa de ter a humanidade. Ele sente culpa por coisas que o Walt nem liga. Ele sofre por gente que pouca gente se importaria. Ele carrega memórias, dores, traumas e perdas com um peso nos ombros que parece nunca diminuir. A cada tragédia, o buraco só cresce dentro dele. Não por ambição, mas porque ele se vê cada vez mais distante do que poderia ter sido. O vazio de Jesse não é o buraco de quem quer dominar o mundo. É o buraco de quem quer só por um segundo ser alguém melhor do que o próprio passado. Ele é o tipo de pessoa que erra muito, mas que sente cada consequência como se fosse uma cicatriz na alma. Jesse nunca foi forte como Heisenberg, nunca foi frio e nem nunca foi calculista, mas exatamente por isso ele é o mais humano da história inteira. O vazio dele não é sobre maldade, é sobre cansaço, sobre arrependimento. E ainda assim, Jesse tenta sobreviver e tenta mudar para ser alguém melhor. Mas agora, saindo um pouco dos personagens e focando um pouco mais no visual, a ambientação de Breaking Bad é simplesmente bizarra. Esse vazio aparece nas ruas, nos prédios, nas casas e no deserto, e dá a sensação de que todo mundo está meio isolado, cada um no seu canto, tentando lidar com problemas que ninguém mais vê. O deserto, por exemplo, não é tratado como um cenário grandioso, é só um lugar enorme, quente e sem nada ao redor. É simples, um espaço onde ninguém passa e ninguém observa. Isso combina com o tipo de vida que os personagens levam, problemas grandes que acontecem longe das outras pessoas, sem nenhuma testemunha. O deserto é a prova disso, é simplesmente muito amedrontador aquele lugar que parece ser perfeito para trabalho, mas que ao mesmo tempo pode simplesmente alguém invadir lá e matar os dois, tá ligado? A cidade também contribui para essa sensação. Albuquerque é mostrada como uma cidade comum, com bairros quietos, estradas longas e estabelecimentos que parecem funcionar no limite. Nada ali transmite energia nem movimento. As casas são simples, os comércios são pequenos, os lugares parecem sempre meio vazios. Isso faz parecer que os personagens estão sempre vivendo em ambientes onde nada muda de verdade, onde as pessoas continuam a rotina sem perceber o que acontece ao redor. Não é como se fosse teatral, mas sim como se fosse algo proposital. A casa do Walt é um bom exemplo disso. Ela é limpa, organizada, mas sempre parece apertada e silenciosa. Já a casa de Jesse é o oposto, bagunçada, toda maluca e cheia de drogado. Nenhuma delas parece um lar de verdade, sim apenas um lugar onde eles dormem para o próximo problema. Isso ajuda a entender porque ambos ficam tão presos às suas próprias decisões. Eles não têm um ambiente que ofereça equilíbrio e estabilidade. Até os locais de trabalho reforçam essa sensação. O lava-jato funciona, mas ninguém ali parece satisfeito, a escola não mostra os alunos motivados, nem professores felizes. Tudo dá a impressão de que são lugares que existem apenas porque precisam existir, não porque alguém realmente se importa com aquilo. O laboratório de Gus, mesmo sendo moderno e bem estruturado, também transmite um tipo de vazio. Ele é limpo, organizado e eficiente, mas completamente impessoal. É um lugar feito para funcionar, não para significar nada. No fim, o vazio da ambientação não tenta filosofar sobre nada. Ele só mostra que os personagens vivem em lugares que não oferecem suporte, não oferecem esperança e não oferecem direção.
Eles tentam se virar num mundo onde não há respostas e que não muda nada para eles. O ambiente apenas existe enquanto eles se afundam cada vez mais nos próprios problemas. E isso é genial. E para finalizar o vídeo, eu não poderia me esquecer do vazio que mais dói. O vazio de terminar a série. Como eu disse logo no início do vídeo, essa série é aclamada por simplesmente praticamente todas as pessoas que a assistem. Claro que tem um ou dois que vai vir aqui falar que não gostam porque o filtro é meio amarelado, mas foda-se. Sim, eu já ouvi esse argumento e eu simplesmente não acreditei. Mas quando você vai tentar procurar algo no mesmo nível e depois que você termina também Better Call Saul, você tem uma escolha. Ou é Breaking Bad ou é Better Call Saul que é a melhor. Geralmente quem assiste Breaking Bad primeiro do que qualquer outra série jamais vai se identificar de novo, tá ligado? Jamais vai sentir aquela sensação de que um personagem está sendo espremido até o fim e sendo desenvolvido a cada temporada. Até porque a evolução aqui é simplesmente sequencial, cheia de fragmentos e sentimentos simplesmente inesquecíveis e que ficam guardados para sempre no coração de quem assiste essa maravilhosa série. Menos a Skyler, né? Ela que se for. E é isso, meus amigos. Eu agradeço muito a você que assistiu até aqui. Se achou o vídeo um pouco mais interessante, se inscreve aí no canal. Eu prometo que vou estar soltando vídeos um pouco melhores agora, porque eu estou de férias. Sim, finalmente me livrei da escola. E é isso, galera. Agradeço muito mais uma vez e prazer. Thiago Rocha.